E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a primeira avaliação trimestral Filosofia segundo ano. Então, pessoal, vamos lá para a questão. No caso meu aqui é questão 5, mas dependendo do caderno, provavelmente vai haver uma outra numeração, certinho? Então vamos lá. Aqui vocês estão vendo a figura que fala a respeito do argumento dedutivo. Então aparece aqui falando, a pessoa falando, sempre que chove fico resfriado. Hoje choveu, logo ficarei resfriado. E aqui mais embaixo, no argumento dedutivo, a conclusão se segue necessariamente das premissas, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Leia o texto abaixo. Essa imagem retrata o processo de construção do argumento lógico dedutivo, que é marcado pela ideia de a. Um conceito religioso para observar os fenômenos físicos. Não, como nós estamos observando aí, não há nenhuma conotação religiosa para determinados fenômenos. Letra B. O ensinamento herdado a partir de costumes tradicionais. Novamente, voltando aqui, vocês podem observar que não é de costumes tradicionais. Na realidade, é algo mais específico. A letra C, um fundamento artístico para entender o comportamento humano. Nessa figura aqui, pelo menos, não é essa questão que se trata. Seria algo artístico. A letra D, uma análise generalizada para se chegar à conclusão de algo específico. Então, o que ocorre, pessoal? É voltado do geral para esse específico. O que eu tenho observado aqui nessa questão, inclusive vi algumas outras respostas, né, onde era considerada a letra E, uma comparação com acontecimentos históricos do passado. Eu entendo isso, pelo que analisando aqui o desenho, analisando a figura e a questão do argumento dedutivo, a minha resposta para essa questão é a letra D. Por que a letra D e não a letra E? Porque vamos ver lá, o que é, em primeiro lugar, o que é um argumento dedutivo? Pessoal, a dedução ela é um tipo de raciocínio que parte de uma proposição geral, ou seja, é referente a todos os elementos do conjunto, e conclui com uma proposição particular, que vem a ser referente a parte dos elementos do conjunto, que se apresenta como necessária, ou seja, que deriva logicamente das premissas. Então, pessoal, o que é a dedução? Ela vai partir de uma premissa maior, aí vem uma premissa menor e a conclusão. Como é o caso aqui, qual é a premissa maior? A premissa maior seria essa: sempre que chove, eu fico resfriado. Essa é a premissa maior. Aí já vindo para um particular, chegando ao particular, a premissa menor. Hoje choveu. Agora aqui, caminhando para quê? Para conclusão, que é ficarei resfriado. Essa é a construção do argumento dedutivo. Vai do geral para o específico. Tem um detalhe também que eu vejo é o seguinte: Aristóteles, inclusive, chamava o raciocínio dedutivo de silogismo. Eu considerava um modelo de rigor lógico. Agora, turma, entretanto, a gente tem que ver um negócio. É importante notar que a dedução ela não traz conhecimento novo, uma vez que a conclusão sempre se apresenta como um caso particular da lei geral. Então, assim, a dedução ela organiza e especifica o conhecimento que já temos. Como é o caso aqui, era o conhecimento que ele já tinha. Ele tinha o conhecimento que toda vez que chovia ele ficava gripado. Então choveu, ele ficou gripado, ficaria resfriado. Então, na realidade, mas só que isso não representa um fato histórico. Entende? Isso aí não é um fato histórico, isso aí é uma situação que vem do empirismo, que vem do conhecimento do dia a dia.
Então, da experiência, na realidade. O argumento dedutivo, como está representado aqui, está vindo da experiência, não do acontecimento histórico. Entende? E ele parte do quê? De uma análise, como está colocado aqui na D, generalizada, para se chegar à conclusão de algo específico. Como um exemplo que se tem aí, que fala-se muito, dele sempre apresenta no caso da dedução, é daquele lá, todo homem é mortal. Premissa maior, é, no caso generalizada, aí vem a premissa menor. Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Entende? Então, a construção é isso, parte do geral para o específico. E dentro desse contexto, dentro dessa análise, que acredito que a resposta seja essa aqui, a letra D. Certinho, pessoal? Então, vamos para a próxima. Chegamos aqui vamos ver lá, letras, no caso aqui está 6, mas os cadernos são diferentes. Pelo menos foi o que me falaram. Leia o texto abaixo. Além da matemática, outra ciência que se desenvolveu entre os gregos foi a mecânica, cujas bases foram dadas por Arquimedes. É do século III a.C. O nome de Arquimedes, um pouco envolto em lendas, faz lembrar acontecimentos interessantes. Quando Siracusa, sua cidade natal, encontrava-se assediada pelos romanos para ajudar a defendê-la, Arquimedes construiu engenhos mecânicos, catapultas, que lançavam pedras surpreendendo os exércitos do inimigo. Incendiou navios que sitiavam a cidade por meio de um sistema de lentes de grande alcance. Muito inteligente, né? Arquimedes. De acordo com esse texto, conclui-se que Arquimedes distinguiu as noções de, vamos lá, letra A, costume e senso comum. Será que é essa? Letra B, mitologia e filosofia. Letra C, natureza e técnica. Letra D, opinião e tradição. E letra E, política e ética. Não, pessoal. Aqui, dentro daquilo que estava envolto, o Arquimedes, fica claro que seria natureza e técnica. Por quê? Porque o que nós podemos observar, Arquimedes, ele foi um físico, matemático, inventor, grego, nossa, um monte de coisa. Uma capacidade extraordinária que tinha Arquimedes. A espiral de Arquimedes e a alavanca são algumas de suas invenções que ele desenvolveu, inclusive desenvolveu também a ideia de gravidade específica, denominada de princípio de Arquimedes. Arquimedes inventou o dispositivo em espiral para elevar a água, que seria chamado de parafuso de Arquimedes, que consiste numa espécie de mola espiral ajustada dentro de um cilindro que, ao girar, a água vai subindo do cilindro. Interessante. E com a invasão de Cereais, por invasão que houve lá por parte dos romanos e Siracusa, o que aconteceu? Uma das questões que os romanos pediram foram para que não matasse Arquimedes. Mas, infelizmente, o soldado lá desavisado, ao invés de prendê-lo, não, simplesmente matou. Imagina só a capacidade intelectual, criatividade desse físico matemático. Tá certo? Vamos lá para a próxima questão. Aqui está como, eu estou vendo, questão 11, mas vamos ver lá. Leia o texto abaixo. Cultura grega. Os gregos foram povos que contribuíram grandemente para o desenvolvimento da cultura e da ciência. A filosofia foi o grande legado do pensamento grego. Os primeiros filósofos buscavam entender os fenômenos da natureza por meio de explicações racionais e organizadas, fugindo das justificativas mitológicas. Então, vamos lá. De acordo com esse texto, os primeiros filósofos criticavam as justificativas mitológicas, pois elas
buscavam a compreensão objetiva e empírica dos fatos, em hipótese alguma, como nós sabemos. Não é bem assim. B, buscavam interpretações de outros povos e outras culturas. Não, estava voltada mesmo para os gregos. C, buscavam responder a questionamentos diferentes dos filósofos. Não. É, eram baseadas em histórias fantasiosas e nos deuses gregos. Exatamente. De acordo com o texto, como vocês estão observando aí, os primeiros filósofos criticavam as justificativas mitológicas, porque de fato eram histórias fantasiosas, né? Os primeiros filósofos gregos eles tentaram entender o mundo, mas com o uso da razão, sem recorrer à religião, à revelação, à autoridade ou à tradição. Além disso, também eram professores que ensinavam seus discípulos a usar o quê? A razão e a pensar por si mesmos. Eles, na realidade, os encorajavam a discutir, argumentar, debater e propor ideias próprias. Entende? Então, eles combatiam, na realidade, justamente essa questão aí da mitologia, que era baseada em histórias fantasiosas, fantásticas e dos deuses gregos. Continuando, leia o texto abaixo. É filosofia do tempo. O filósofo alemão Immanuel Kant é um exemplo de proeminente antirrealista. Em sua crítica à razão pura de 1781, nega que espaço e tempo sejam substâncias entidades por si mesmas, ou apreendido pela experiência. Para Kant, o espaço e tempo são noções a priori, que nos permitem compreender a experiência dos sentidos. No entanto, Kant nega que sejam ilusões, uma vez que o espaço é utilizado para identificar quão distantes objetos reais estão uns dos outros, enquanto o tempo é utilizado para comparar intervalos entre eventos reais. Então, a percepção do conceito de tempo representada nesse texto representa o próprio tempo como. Vamos lá. Letra A. Um dogma religioso imposto à sociedade? Não. Não é visto como um dogma religioso. B. Um elemento baseado em fenômenos naturais? Não, também não. Um mecanismo de controle das atividades laborais? Uma dimensão física baseada em cálculos matemáticos? Também não. E uma ideia pré-existente às ações humanas no mundo? Exatamente. Porque, pessoal, o tempo ele é uma experiência intuitiva, segundo o que o Kant falava. Porque é através do qual o ser humano percebe alterações na natureza, mudanças de estados, objetos mudando. Então, a consciência faz uma leitura da realidade através do tempo, é assim de maneira a relacioná-los, realidade e tempo. Então, constantemente, para formular qualquer tipo de conhecimento, o homem situa e fundamenta o mundo do tempo. Essa questão de tempo e espaço de Kant é um tema muito interessante, que ainda gostaria de apresentar de uma forma mais detalhada para vocês. Vamos lá, letra E, a próxima. Leia o texto abaixo. Do mito ao logos, razão, o espanto é desde sempre motivo para as pessoas filosofarem, continuando a sê-lo ainda hoje. Essa máxima, que remonta aos tempos de Platão e perdura até os dias de hoje, é de autoria do filósofo Aristóteles, que entende por espanto filosófico a admiração perante os fenômenos e acontecimentos inexplicáveis. Dito em outros termos, uma tremenda curiosidade diante dos problemas sobre a origem do mundo. Todos nós, alguma vez, já nos fizemos perguntas semelhantes. Com essas interrogações acerca das causas, abordamos também o problema da origem e do começo da filosofia. Não só da filosofia quanto a única a buscar essas explicações, mas também do mito, pois também ele busca explicações.
Por exemplo, os gregos acreditavam que a origem dos relâmpagos era a fúria de Zeus. Até hoje, pessoas recorrem aos mitos para explicarem aquilo que não tem uma explicação racional. Então, de acordo com o texto, certo? A filosofia e o mito possuem em comum a busca por explicações acerca de fenômenos e acontecimentos. Exatamente. Há esse ponto comum. Ambos buscam explicar as origens de determinados acontecimentos, porém de forma diferente. Mitologia apresenta explicações fantasiosas, já a filosofia busca a racionalidade em suas afirmações. Vamos para a próxima. 18. Ou pelo menos aqui. Leia o texto abaixo. É Deus, motor imóvel do universo. Com isso, atinge os limites da física, ciência que estrutura as realidades dotadas de movimento. Assim como para Platão, o conhecimento da realidade culmina na contemplação da ideia ou entidade primeira. O bem para Aristóteles, o conhecimento teórico, culmina na teologia. Finalmente, Aristóteles atribui um valor fundamental a uma disciplina de caráter geral, cujo o objeto de estudo é o real, enquanto tal, o ente enquanto ente e as propriedades que por si lhe pertencem. Nesse texto, Aristóteles atribui importante valor a uma disciplina que se distinguiria das demais ciências naturais, a qual disciplina Aristóteles se refere. Pessoal, é a metafísica, tá certo? O Por quê? Na realidade, para Aristóteles, existem três filosofias teóricas. Afirma ele no texto. Segundo ele, seria o seguinte: a matemática, a física e a teologia. E a primeira e mais digna das filosofias, para Aristóteles, é a teologia. A teologia é a melhor das ciências teóricas, porque lida com os seres mais dignos, precede a física e a filosofia natural, sendo mais universal do que elas. Então, ambos os conjuntos de definições, até o momento, considerado trata a filosofia primeira, assim como que era o nome que Aristóteles dava, que depois ficou considerado como metafísica. Aristóteles reconhecia como filosofia primeira, é, porque para ele porque ela falava a respeito do ser ou seres. Diz também que é a ciência da substância, para Aristóteles, ou substâncias. Em determinado ponto, Aristóteles afirma que a velha questão, o que é o ser, equivale à questão o que é substância. Assim, a filosofia primeira pode ser considerada a teoria da substância primeira universal. E filosofia primeira é depois chamada de metafísica. Vamos lá? Pergunta 25. A história dos esforços humanos para subjugar a natureza é também a história da subjugação do homem pelo homem. Esse texto afirma que os avanços promovidos pelo ser humano contribuíram para a aproximação entre o ser humano e a natureza, muito pelo contrário, né? A ampliação da dominação do homem pelo homem, exatamente. A dominação do homem pelo homem. Aí, pessoal, é o seguinte, Hockenheim, ele escreveu sobre a crise da razão. Inclusive tem o livro dele, Eclipse da Razão, bem interessante. Esse é o livro, justamente desse Eclipse da Razão, Hockenheim, ele descreve as diferenças entre a razão objetiva e a razão subjetiva, e a razão instrumental. Então, para ele, a crise da razão, no caso explorado por Hockenheim, aponta a mudança de uma razão objetiva para a razão instrumental, que se torna o critério das questões da moralidade. Até no outro texto lá do artigo entre ele e o Adorno, que seria dialética do esclarecimento, de Adorno e Hockenheim, eles abordam as consequências do iluminismo do século XVIII. Eles criticam o iluminismo, que estimulou o desenvolvimento dessa razão instrumental, que é também controladora, que predomina na sociedade contemporânea,
Então, eles mostram a ligação do iluminismo com a razão instrumental e com o domínio sobre a natureza. E esse domínio da natureza ele extrapola e passa a ser a dominação do homem pelo homem. Então, a resposta, turma, letra B. Vamos lá para a questão número 26. Leia o texto abaixo. Presenciamos no século XX um período de crise. A razão que deveria servir para vincular o homem ao real, a fim de compreendê-lo, para escolher o que é melhor para a sua vida, essa razão se acha enlouquecida. O trabalho da filosofia consiste em recuperar a razão sábia e a razão vital como instrumento de resgate do sentido humano do mundo. Esse texto aborda que o papel da filosofia é abandonar a racionalidade, em hipótese alguma. Vocês acham a filosofia falando vamos abandonar a racionalidade? Não. Buscar resultados imediatos também não. O resultado imediato não parte desse tipo de pensamento. Desumanizar o mundo real, em hipótese alguma. O objetivo é outro, é a humanização. Desvincular o ser humano do mundo de maneira alguma. O ser foi criado para viver no mundo. A letra E, relacionar o homem à sua realidade. Exatamente. É essa. O homem teve tanto saber, nem tanto poder em suas mãos, certo? Também é verdade que o acréscimo de saber e de poder não tem sido acompanhado de sabedoria. O homem contemporâneo, ele sabe o que fazer e como fazer, mas perdeu, pessoal, de vista o para que fazer. Infelizmente, a sociedade contemporânea é essa. Tem tempo para tudo. O homem ele sabe o que fazer e como fazer, mas infelizmente não sabe para que fazer. Certinho, turma? Então, até mais, até a próxima aula.